contramão da forma mercadoria é quase assim uma luta contra uma grande tendência dominante da nossa sociedade. Então eu queria só tentar explicar um pouco o que eu entendo como forma mercadoria, como questão que contra a qual a gente se põe fora, dentro do teatro, nas relações de trabalho, no modo como o nosso trabalho circula e no modo como a gente pensa. É um problema complexo porque é uma luta contra uma abstração. E uma abstração tem 1000 formas e 1000 feições. Essa é uma ideia que vem do Marx. Tá bom, eu vou contar direito a porcaria da história. O senhor conhece a história do início do mundo? Não. Não? Pois então eu vou contar. Antigamente, tudo era de todos. A terra e a água não pertenciam a ninguém. Hoje, cada pedaço de terra tem um dono e cada nascente de água pertence a alguém. E quem foi que deu? Não fui eu. Catou a pinóia! Tu e essa gente são todos vadios. Vadio não! Vadio sim! E tu é o pior! Ele elege isso como assunto central porque ele vai percebendo o seguinte: na sociedade capitalista, todas as atividades humanas vão se organizando em função da troca mercantil. Então a troca vai ser um mecanismo tão poderoso que ela aliena as utilidades da produção. Essa é uma frase famosa do Marx, vocês conhecem, eu vou lembrar aqui uma ideia famosa, que é o seguinte: no ponto em que você não produz mais uma sandália feita por um pé que tem uma curvatura, que tem um tamanho, mas começa a produzir uma sandália abstrata, os números 37, 36 da vida, de uma forma padrão, a dinâmica da troca está alienando a perspectiva do uso. Isso se dá a partir de um processo histórico de desenvolvimento de forças produtivas, etc. Mas começa a surgir uma categoria nova. A produção está pautada pela troca, pela circulação. Aí a gente começa a falar em mercadoria. Agora, isso acontece no processo industrial. A coisa começa a ficar complicada quando isso começa a acontecer em toda a vida humana. Tô dura, compra aí. Aqui é 3 quilos. 3,5, o senhor acabou de dizer. Eu falei muito bem 3 quilos. Foi 3,5 que o senhor falou? Não foi 3,5 que você ouviu? Ah, eu não escutei nada não. Pois a gente mexe a butuca no negócio dos outros, vão falar que a gente tá sacaneando. Quero nem saber. Foi 3,5, não foi? 3,5, sim. Mas vem cá. Vem cá. Eu falei 3, não falei? Falou 3, sim, senhor. É 3 mesmo. Desculpa, eu só falei porque eu fui perguntar. Ó. Pega essa grana. E cai fora. Se aqui começar a se espernear, te toma um ponto. E quem foi que deu? Não fui eu. Não foi ninguém. Os espertalhões do princípio do mundo. Os espertalhões do princípio do mundo se apropriaram das coisas e depois inventaram a polícia e a justiça. Pra quê? Pra prender e processar os que vierem depois. Hoje, quem se apropria das coisas é julgado e processado pelo crime de apropriação indébita. Roubo. E por quê? Porque eles decidiram que as coisas pertencem só a eles. Mas quem foi que deu? Ninguém. Pergunte ao dono do terreno ali da frente, você sabe explicar por que aquele terreno é dele. Quem é que tá faltando? O bichado e o Boquinha. E a mercadoria, o que Marx associa lá já desde o começo, no jovem Marx já aparece isso, a produção de mercadoria se implanta como uma luta. E a chamada luta de classes vem daí. Quer dizer, ela impõe controle das relações de trabalho. Ela impõe uma modificação das práticas de trabalho. O jovem Marx chama essa modificação, ele usa uma categoria que é chamada de alienação. Ele diz assim: quando você está submetido a essa dinâmica da troca, você passa a ser alienado. Por quê? Porque você não sabe mais para que serve aquilo. A mercadoria te escapa e você escapa dela. Quer dizer, a alienação se constitui um pouco como uma espécie de custo humano desse processo. Só que o Marx, conforme vai se modificando o pensamento dele, ele para de falar em alienação.
Não é que ele não esteja mais interessado no custo humano disso, mas ele começa a ficar interessado no processo pelo qual o capitalismo se impõe abstratamente, quase como uma feitiçaria, em relação a qual as coisas parecem agir como se fossem vivas no sistema produtivo. Ele começa a olhar que essa abstração geral que é feita pelo qual todos nós nos tornamos funcionários do capital. A gente para de ser um indivíduo, uma pessoa, e passa a agir como função do capital. Você não aguenta pegar tanto papel! Ah, eu não quero nem saber, ó. Eu rasgo todo esse papel aí, ó. Traga aqui pro senhor, Isabela. Passa o ponto delas pra mim, Isabela. Ó, para a discussão. Vocês duas. Vem cá. Vem cá. Vou explicar uma coisa que vai ser só uma vez. A balança é minha. As ruas são minhas. A cooperativa é minha. Se vocês não estiverem contentes, rua!